Bom, pessoal, aqui agora a gente vai falar sobre axiomas de medição de ângulos, continuando a nossa série sobre geometria plana. E agora, a gente vai começar pegando o conceito de ângulo. Então, o que seria a definição de ângulo aqui? Então, um ângulo é a região do plano formada por duas semirretas que têm a mesma origem, né? Ou seja, a gente tem aqui, vou definir aqui a TA, tá? Então, vou definir aqui uma reta aqui, semirreta AB. Vou definir aqui outra reta aqui, seria a reta AC. Então, um ângulo, né, vai ser essa abertura aqui, tá? Então, essa abertura é o que a gente entende de ângulo, né? No caso aqui, a origem nesse vértice seria nesse ponto A. Um ângulo raso, né, agora, é o ângulo formado por duas semirretas distintas da mesma reta. Então, a gente tem no caso aqui, só definir aqui, a gente tem essa reta aqui, tá? Aqui é uma reta. Eu vou marcar no caso a semirreta AB e uma semirreta de AC, né? Então, esse ângulo aqui, né? Esse ângulo aqui, ele determina, no caso, um ângulo raso. Apenas essa é a ideia. Bom, então agora a gente vai entender um axioma aqui, tá? Nesse axioma, ele fala o seguinte: a todo ângulo corresponde um número real maior ou igual a zero. O número vai ser zero se somente se ele é constituído por duas semirretas coincidentes. A premissa, no caso, né? Essa primeira parte aqui é bem óbvia, né? Aí a segunda aqui, no caso, ela trata do conceito de grau. Então a gente vai ter basicamente isso aqui, ó. Eu posso definir aqui, colocar aqui a reta, tá? Marcar aqui, no caso, um ponto de origem. E aí é o seguinte, eu posso traçar aqui, a cada ângulo que eu faço, colocar aqui A, colocar aqui B, colocar aqui C, e assim vai, tá? Então, eu posso ter diversas semirretas aqui. E aí, nesse caso, para cada semirreta aqui, eu vou ter um ângulo, e esse ângulo ele vai ser determinado por um número, no caso, maior ou igual a zero. Se eu tiver, então, nesse caso, duas retas coincidentes, né? Duas retas coincidentes, então o ângulo, no caso, aqui vai ser zero, né? Aqui não tem nem o que discutir. E aí, no caso, deixa eu só apagar aqui, apagar aqui, tá? Nesse outro axioma, ele fala o seguinte: existe uma objeção entre as semirretas de mesma origem que dividem um dado semiplano e os números entre 0 e 180, de modo que a diferença entre os números é a medida do ângulo formado pelas semirretas. Então, como eu falei, aqui a gente já dá a ideia do grau, né? Então, aqui a gente tem o seguinte: vou definir aqui outra reta. Então, aqui eu vou definir aqui a origem. E aí vamos supor aqui essa semirreta aqui, OA. E marcar aqui outra reta aqui, OB. Então vamos supor aqui no caso que o OA, né, aqui no caso vai ser 80 graus e aqui seria 60, né? Então a diferença, né, esse ângulo aqui no caso AOB, né, AOB, ele vai ser definido como sendo a diferença entre 80
e 60. E nesse caso aqui seria 20. Apenas isso que o axioma está me dizendo, né? Então, existe uma objeção entre as semirretas de mesma origem que dividem um semiplano e os números entre 0 e 180, de modo que a diferença entre os números é o ângulo formado pelas semirretas. Então, é isso que eu estou colocando aqui nessa situação. Agora a definição aqui, que trata do seguinte conceito, né? Eu vou pegar aqui três semirretas, tá? Semirreta OA, OB e OC. Se o segmento AB interceptar a semirreta de origem O, sentido C, a gente diz que essa semirreta divide o ângulo AOB. Então, só para ilustrar aqui o que eu estou falando aqui na definição, a gente tem isso daqui, tá? O, que eu vou marcar aqui A, e aqui eu vou marcar B. Então, eu posso fazer o seguinte, vou colocar aqui a semirreta OC, né? Então, ele estava me dizendo o quê? Se o segmento AB interceptar a semirreta OC, então ela vai dividir o ângulo AOB. Isso é de fato, né? Então, aqui está o ponto A, aqui está o ponto B, e aí eu vou traçar uma reta aqui. Ela, obviamente, ela vai interceptar a semirreta de origem O, sentido C, e aí ele vai dividir o ângulo AOB. Bom, nesse axioma ele diz o seguinte, se uma semirreta, né, vou colocar aqui OC, divide o ângulo AOB, então isso aqui acontece, né? Então o ângulo AOB ele vai ser a soma do ângulo AOC com o ângulo COB, né? Eu vou pegar a mesma ideia do slide anterior, então usando esse axioma a gente tem o seguinte, a gente tem, isso é de forma intuitiva, tá galera? Então vou colocar aqui O, semirreta OA, semirreta OB, semirreta OC. Então isso é bem intuitivo no caso, né, que esse ângulo aqui, AOB, né, esse ângulo maior, ele vai ser a soma, né, dos outros dois, AOC com CO e B. Isso é bem intuitivo. E a definição também ela é intuitiva, né? Ou seja, se eu definir isso daqui, por exemplo, ó, vou colocar aqui semirreta OA, semirreta aqui OB e aí semirreta OC. Então, se eu prolongar aqui, né, eu já prolonguei no caso, criando aqui a semirreta OC dessa forma, esse ângulo aqui, né, BOC, ele vai ser considerado como o suplemento de AOB. É justamente isso que eu estou colocando aqui na definição, tá? Deixa eu apagar aqui. A gente tem justamente isso aqui, ó. Dois ângulos são ditos suplementares se a soma de suas medidas for 180. O suplemento de um ângulo é o ângulo adjacente obtido pelo prolongamento de um de seus lados. Então, foi justamente isso aqui, ó, que eu havia feito. Então, eu tenho aqui a semirreta OA, semirreta OB, e aí eu prolonguei aqui no caso, né, criando essa semirreta OC. Então, esse ângulo aqui, como eu falei, ele é o suplementar, né, do ângulo AOB. Bom, então a ideia agora é de ângulos opostos pelo vértice, tá? Então, seria basicamente isso. Aqui eu vou definir, então, O, né? Origem. Eu vou ter OA aqui, OB, OC e OD. Então, esse ângulo aqui, ele vai ser oposto a esse ângulo aqui. Por sua vez, esse outro ângulo aqui, ele
ele vai ser oposto a esse outro ângulo aqui, né? E aí é o seguinte, para fechar esse vídeo de hoje, né, a seguinte proposição. Ângulos opostos pelo vértice, ele tem a mesma medida, né? Então, para a gente poder provar isso daqui, né, a prova aqui é bem simples, tá? Então, se o ângulo AOB e vou colocar aqui DOC, tá? DOC. Eles são opostos. Se esses dois ângulos são opostos, então tem o mesmo suplemento, que seria o AOD. Logo, o que isso vai acarretar? Que o AOB, o ângulo AOB mais o ângulo AOD, eles têm que ser igual a quanto? A 180. Assim como o ângulo DOC mais AOD também tem que dar 180. Só que é o seguinte, daqui isso implica o quê? Isso implica que AOB é igual a 180 menos o ângulo AOD. Só que isso daqui, 180 menos AOD, é DOC. Daqui, né? Dessa segunda igualdade, né, a gente tem que DOC, o ângulo DOC é 180 menos o ângulo AOD. Então, a gente consegue provar que se nós temos dois ângulos opostos pelo vértice, eles são automaticamente iguais. E era essa a ideia do vídeo de hoje. Dúvidas, entre em contato. Obrigado e até a próxima.